seguinte: quer saber? Estava com o nariz escorrendo, né? E eu falei assim: eu vou comprar lenço de papel, mas não vou deixar de pregar. Aleluia! E aí, olha aqui, ó, com algumas limitações ainda, mas vamos à palavra, né? Vamos nos alimentar dessa palavra. Eu convido a amada igreja, e com muita alegria no coração, né? Porque a missionária Binha, ela viajou, passou o mês fora, deixou a gente aqui, e nós estamos muito felizes de vê-la bem e animada para testemunhar do nome de Jesus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do versículo 43. Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia, encontrou a Filipe, a quem disse: Siga-me, ou segue-me, como algumas traduções. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós iremos meditar um pouquinho, né, sobre a expectativa de Deus para você testemunhar. Apenas confie. A expectativa de Deus para você testemunhar. Apenas confie. O Evangelho de João nos apresenta Jesus como Filho de Deus que veio revelar o Pai. E nós vemos também João narrando sobre algumas testemunhas. E é isso que nós queremos destacar aqui esta noite. Porque às vezes nós ouvimos pessoas falando tanto, explanando tão bem a Bíblia que é necessário, né? Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu já ouvi ouvindo pessoas desse tipo e dizendo assim: seria bom se isso que ele está falando, ou que ela está falando, fosse uma verdade na vida dele ou dela. Eu não sei quantos aqui já presenciaram, já ouviram pessoas falando isso. Então, amada igreja, aqui nessa palavra, o testemunho de João Batista apresentando Jesus como primazia. No Evangelho de João, capítulo 1, João Batista apresenta Jesus como primazia. E João ainda diz: porque ele já existia antes de mim. E João Batista, quando indagado, isso tudo está no capítulo 1, tá, irmãos? Pelos sacerdotes levitas, ou seja, os fariseus, de quem era ele confessou, João Batista confessou e não negou: eu não sou o Cristo. E eu fiquei refletindo quantas pessoas que anunciam esta palavra de forma errônea querem a glória para si, querem o reconhecimento para si, quando na realidade nós vemos aqui, através do testemunho de João Batista, que ele responde a pergunta quando indagado, e ele diz: olha, eu não sou o Cristo. Por quê? Porque a glória do que ele estava fazendo não era para ele. Ele era apenas uma voz que clamava, usada por Deus e preparando o povo para a vinda do Messias.
E vejam que ele, João Batista, ele cumpriu a missão. A narrativa bíblica, os historiadores, eles nos informam que João Batista ele cumpriu a missão da qual fora chamado. Então, não houve honra para João Batista, mas certo de que Jesus viria e que era maior do que ele. E explicou melhor, apresentando Jesus como Cordeiro de Deus. Para os judeus, eu dei uma olhada em relação a isso, o cordeiro imolado representava humildade, inocência, sacrifício, redenção, perdão e substituição do pecado. E aí nós vemos aqui no versículo 29 e 30, que João, ele repete o testemunho, né? Ele repete aquilo que ele estava falando. Só os irmãos acompanharem aí, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, e este versículo 30, e este a favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, conforme nós falamos aqui. E esse é quem? É Jesus. Então João continua o seu testemunho, dizendo que viu o Espírito descendo do céu como uma pomba e pousar sobre ele, confirmando no seu testemunho: eu de fato vi e tenho testificado que ele é de fato o Filho de Deus. Eu não sei quantos de nós têm confirmado através do nosso testemunho que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, que de fato ele veio para salvar a humanidade. Depois nós temos o testemunho, segundo a palavra, testemunho de André, o irmão de Simão Pedro, que ouviu o testemunho de João e seguiu a Jesus. E testemunhou para o seu irmão, que também seguiu a Jesus. Vocês vejam que os testemunhos foram provocando segmentos para pessoas, que de tal forma Jesus vai sendo conhecido. Então, conhece a Jesus, contempla a presença de Jesus, sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai, anuncia para outro, esse outro ouve, se converte, aceita, anuncia para outro. Então esse segmento vai sendo ampliado de tal forma que Jesus Cristo vai sendo conhecido. Os testemunhos foram trazendo outros. E aí no versículo 43 que nós vemos, nos diz a narrativa bíblica que Jesus, partindo para a Galileia, encontrou quem? Filipe. E aí está o ponto dessas testemunhas. Ele encontra Filipe. Já não é mais aqueles que são usados para levar o nome de Jesus conhecido, mas o próprio Jesus. Vocês creem que se nós nos calarmos, as pedras vão clamar? Vocês creem que Jesus tem poder para falar aquele que está clamando lá no seu secreto, que nem faz parte ainda de uma igreja, ou nem faz parte ainda do reino de Deus, mas está ali falando com Deus? Vocês creem que ele ouve e que ele pode usar alguém e que ele pode resgatar esta vida para Jesus? Vocês creem nisso? Então, nesse momento aqui, Jesus foi ao encontro de Filipe e disse: segue. A palavra continua a ecoar: segue-me. O testemunho precisa continuar sendo dado: segue-me. Todos estão o quê? Testemunhando. Então nós vemos aqui que Jesus, nesse momento, ele toma a iniciativa. Quantos de nós falamos que somos discípulos do Mestre e nos calamos diante da pregação da palavra, diante do testemunho com a vida? Quanto de nós estamos deixando de trazer outros à presença do Senhor? Eu fico lembrando aqui da maneira como eu me converti e de como a minha mãe, ela
prova Jesus para mim. E não esqueço que aos meus 16 anos de idade, ainda adolescente, ao ônibus parar em frente à Igreja Batista da Fundação, eu ouvi um louvor. O ônibus parou ali no ponto, em frente à igreja, e eu ouvi um louvor que tocou o meu coração. Aqui a iniciativa foi de Jesus. Mas quando a igreja se move, quando a igreja louva com a alma, quando a igreja louva sabendo aquele a quem ela está adorando, aqueles que passam ali na frente, sente o sobrenatural de Deus na vida deles. E eles vão querer saber o que está acontecendo aqui neste local. Eles vão querer saber que mistério é esse. Que mistério é esse que move as pessoas a adorar de uma maneira tremenda. E ali, naquele momento, naquele dia, eu tomei uma decisão. Ao lado do Senhor Jesus, dentro de um ônibus. Dentro de um ônibus. Sabe, missionária, quando vocês estão aqui orando, quando vocês estão aqui clamando, o sobrenatural de Deus se move nesta localidade. As pessoas como a irmã Maria, que pediu a Deus, conforme ela falou hoje aqui pela manhã, um lugar para ela adorar, são tocadas pelo Espírito de Deus para entrar aqui e somar conosco nessa batalha espiritual da qual vencemos. Então, meus irmãos, amada igreja, antes que Filipe buscasse Jesus, foi Jesus que o encontrou. E isso mostra a graça e o amor divino. É o Senhor que nos amou primeiro. É o Senhor que nos chama. Ele nos chama para testemunhar. Ele nos chama para trazer outros à presença dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos chama para a caminhada com ele. Jesus nos chama para testemunhar. O contexto literário parece até um tribunal, um texto literário, em que as testemunhas são chamadas para contar suas histórias. E hoje nós vimos aqui pela manhã, cada um contando um pouco da sua história. E no tribunal as testemunhas contam as histórias, interagem. E nós estamos diante do sumo juiz. O que eu tenho feito com o chamado dele, dizendo ao meu coração, ao seu coração, segue-me. Sabe, amada igreja, nós precisamos ajudar a construir a causa do autor. Porque no tribunal existe o autor, o réu e quando convocadas as testemunhas. O autor é Jesus. As testemunhas somos nós. O chamado de Jesus é pessoal. O chamado de Jesus não é coletivo. Ele se torna coletivo quando cada um de nós individualmente damos o testemunho daquilo que ele fez por nós. Amada igreja, Jesus, ele não faz discurso longo, ele não impõe regras complicadas, porque o chamado de Jesus é urgente. E a igreja de Cristo está fechando os olhos, fechando o coração para esse chamado. A igreja de Cristo está adormecida. Cada um de nós temos a responsabilidade individual de anunciar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas não basta nós conhecermos Jesus apenas, porque conhecer Jesus muitos conhecem,
é necessário segui-lo com fé, segui-lo na certeza de que vai acontecer, que as vidas vão ser transformadas sim. E nós percebemos aqui, quando chegamos no final do primeiro capítulo de João, do Evangelho de João, nós encontramos aqui, nos diz a palavra, nos diz a narrativa bíblica, outro tipo de testemunho. Natanael, ou Bartolomeu. Se vocês estudarem um pouquinho a Bíblia, vão entender por que no Evangelho de João é Natanael e nos outros evangelhos sinóticos é Bartolomeu. Existe uma causa. Mas nos diz a palavra que a primeira reação de Natanael, a afirmação de Filipe, de que ele e os outros haviam encontrado o Messias, foi de alguma forma decepcionante, no versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Ó, amada igreja, nós não precisamos de muito conhecimento, nós precisamos de testemunhar o Evangelho de Cristo. E para aqueles que têm dúvida, nós precisamos dizer: vem e vê. Apenas essas duas palavras, trazer a casa do Senhor, para que a própria pessoa tenha uma experiência em que o Espírito Santo de Deus vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes, assim como Filipe estava feliz porque estava fazendo algo bom, porque ele encontrou Jesus, às vezes nós estamos tão felizes, queremos contagiar o outro, aí vem uma palavra de desânimo. Mas esta palavra de desânimo, que às vezes vem sobre as nossas vidas, não é para que nós venhamos a parar nessa caminhada. Às vezes estamos tão felizes: poxa, Jesus é tudo para mim, Jesus é a razão do nosso viver. Aí vem uma palavra de desânimo: mas a igreja é muito chata, o pessoal não é alegre. A nossa resposta como servo de Deus que encontrou Jesus, porque Ele nos encontrou primeiro, é: vem ver. Simples assim. Vem e vê. Então é preciso convicção do nosso chamado, é preciso convicção do testemunho, para que os outros venham e vejam o que Jesus fez em nossas vidas, amada igreja. A igreja está se calando diante do encontro que teve com o Mestre. A igreja está morna, a igreja está indiferente ao poder do Evangelho que transforma vidas, que muda situações, que pode mudar a situação local, a situação do estado do Rio de Janeiro, a situação do nosso país e, por que não dizer, a situação do mundo. Sabe, amada igreja, Filipe, ele deu testemunho, ele disse para Natanael: vim e ver o que Jesus fez, e quanto Jesus era importante ali, porque ele realmente tinha encontrado ele. Filipe não parou mediante a pergunta negativa, a pergunta de tristeza de Natanael. Por que então você está parando, dando pausas nessa caminhada? Porque alguém falou algo que não te agradou, ou porque alguém disse que o Evangelho não é isso tudo que fala. Através da palavra nós entendemos que precisamos ter convicção do que Jesus representa para nossas vidas. E quando a igreja tiver esse entendimento, tiver a convicção do que Jesus representa para a vida dela, com certeza as coisas irão mudar. Vem ver. Nós sabemos que Nazaré era uma pequena aldeia, segundo alguns arqueólogos, ela tinha mais de
250 habitantes, mas depois ela foi descrita como, mais tarde pelos romanos, como uma cidade de grande população judaica. E serviu como centro administrativo. Isso é uma pesquisa que nós fizemos. Mas a expectativa de Natanael era pequena em relação a Nazaré, mas Deus fez algo sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você, amada igreja. A expectativa de alguém que você quer evangelizar pode ser pequena em relação ao evangelho, pode ser pequena em relação ao local que você está, pode ser pequena em relação à situação, mas quando nós temos convicção da nossa fé, a gente só precisa dizer: vem vir, e o sobrenatural acontece. Quando Jesus nos chama, como Ele nos chamou para testemunhar e obedecermos, o sobrenatural acontece. Basta nós crermos. Quando Jesus foi conversar com Natanael, nos diz a palavra que algo aconteceu na vida dele. Algo mudou no temperamento de Natanael. E ele ficou muito alegre. O que entendemos? O chamado de Jesus transforma vidas. E a igreja precisa ter esse entendimento. O chamado de Jesus transforma vidas. Se transforma vidas e transforma vidas, transforma situações que possa estar desesperançada. Jesus transforma. E Jesus sabia que Natanael ou Bartolomeu estava pensativo, nos diz o texto, de repente amargurado. E quantas vezes nós não ficamos assim? Quantas vezes nós não nos questionamos: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que vai chegar a resposta? Mas quando Jesus chega, meu Deus, quando Jesus chega e trata Natanael de forma diferente, quando Jesus se dirige a ele e diz: eis o verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Algumas traduções a Bíblia King James fala falsidade. Eis o verdadeiro israelita em quem não há falsidade. De maneira que essa palavra de Jesus veio trazer alegria sobre a vida de Natanael, e ele reconheceu: eis aí, tu és o rei dos reis, tu és o rei de Israel. Então, quando a nossa vida não passa para os outros falsidade, duplo comportamento, dupla ou tripla maneira de agir, quando a nossa vida é um testemunho real daquilo que Jesus representa em nosso viver, as coisas vão mudar. As pessoas que são carrancudas vão passar a ser alegres. As pessoas sem esperança vão passar a ter esperança. As pessoas tristes vão passar a ter alegria. Mas a igreja precisa ter convicção. É preciso deixar Jesus falar. E nos diz no versículo 48 que Jesus viu Natanael debaixo de uma figueira. Ou seja, Jesus viu Natanael no secreto. Jesus está vendo a missionária Bia no quarto, no secreto, a irmã Renata. Jesus está vendo cada um de nós naquele momento que estamos conversando com Ele, porque da maneira que está, não dá. A situação da maneira que está indo não dá, e eu preciso estar no meu momento, no secreto, porque eu
Ele está dizendo esta noite: eu te vi. Ele está dizendo esta noite para cada um de nós: eu te vi. Eu te vejo. Quando você abre a boca para falar comigo, o Espírito de Deus está dizendo esta noite para cada um de nós: eu te vi. Eu te vi antes que você abrisse a boca. Eu te vi antes que você viesse comentar qualquer coisa. Eu te vi. Eu te conheço. Eu sei quem tu és. O interessante, amados, é que ficar debaixo de uma figueira para um judeu significa ficar em paz. Está lá em 1 Reis 4:25. Ficar debaixo de uma figueira para o judeu significa ficar em paz. Assim como Natanael, muitos acham que a paz está em ficar em um lugar tranquilo. Mas nós precisamos entender que a verdadeira paz está em Jesus. Quando Ele chega, realmente as coisas mudam. Quando Natanael exclamou, reconhecendo de que Jesus era o rei de Israel, ele não era mais o mesmo. Agora ele se mostra convicto e alegre. Quem foi a ponte entre Natanael e Jesus? Quem foi a ponte entre Natanael e Jesus? Filipe. Filipe foi a ponte. Agora no 3 vocês vão dizer o nome de vocês quando eu fizer a pergunta. Quem é a ponte entre o mundo que está lá fora, a pessoa que está lá fora para testemunhar, e Jesus? 1, 2, 3. Ignorante. Exatamente. Então por que estamos parados? Filipe compartilhou a sua fé com alegria. Temos como igreja compartilhado, testemunhado da nossa fé em Jesus. Porque quando contemplamos bancos vazios, quando contemplamos as coisas não acontecendo, nós precisamos olhar para nós mesmos. Eu tenho compartilhado a minha fé em Cristo Jesus com alegria. Amada igreja, quem tem fé tem alegria de compartilhar. Quem tem fé tem alegria de compartilhar. Mas nos diz a palavra que nós lemos que a história não terminou. A história não acabou. Que o testemunho deve continuar. Por quê? Versículo 50. Nós sabemos que houve esse encontro, houve a conversão, houve a presença de Deus na vida de Natanael. E a gente entende através da narrativa bíblica que tudo começa no secreto com Deus. Está entendendo? Quando você sair daqui hoje, esta noite, você vai confirmar que tudo começa no secreto com Deus. Tem algo para reclamar? Tem algo para entregar? Tem algo para dialogar? Vai no secreto com Ele, porque Ele te vê. Sabe aquilo que só você e Ele entende? Só você e Ele sabe? Ele está te ouvindo e preparando a resposta para que você dê o testemunho. Você testemunha, você ouve e você vê. Jesus diz a Natanael: pois tu verás coisas muito maiores do que estas. Não pense que é só isso. Não pense que é só a conversão. Não pense que é só aquilo que eu vou entregar em tuas mãos. Tem coisas muito maiores do que essa. E aí Jesus, no versículo 51, ele está dizendo que o elo entre o céu e a terra não é a escada de Jacó, mas sim o filho do
céu e a terra. Jesus é a super autoestrada da informação que nos comunica com Deus, que comunica o seu caráter, que comunica planos e propósitos para a sua vida. Amados, este é um convite para vir e ver, para ir mais fundo, para ver coisas maiores no ministério que Deus colocou em nossas mãos. E finalmente entender que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição é para ser compartilhada. Um convite para acreditar e testemunhar. Esse testemunho provoca o desejo de outros seguirem a Jesus. A Bíblia diz: André com Simão Pedro, Jesus chamando Filipe com Natanael ou Bartolomeu. Igreja VIP, vamos testemunhar sobre o que Jesus fez em nossas vidas. O chamado dele continua ecoando em todos nós, em todos que desejam conhecer e todos os que já o conhecem. Ele está dizendo ainda hoje: sério, não basta só conhecer, tem que seguir, tem que compartilhar a fé. Você já respondeu o chamado de Jesus? Ele te convida hoje, não apenas para conhecê-lo, mas para andar e testemunhar com ele. Testemunhar é caminhar com ele e levar outros a fazer o mesmo. Amada igreja, sem mudança de vida não há testemunho do que ele fez por nós. Jesus, quando chama, transforma e nos impulsiona a trazer outros à presença dele. Quem você contagiou hoje? A quem você pretende testemunhar da sua fé? Amados, a expectativa de Deus é ver homens e mulheres sendo suas testemunhas por onde andar. E Atos 8 diz isso: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas a igreja somos chamados para atender essa expectativa de Deus. Somos chamados para testemunhar, não para viver na inércia, não para paralisar diante do problema. A expectativa de Deus é que a igreja vive, testemunhe da fé, compartilhe da fé em Cristo Jesus. Se não tem outros aqui, é porque eu não testemunhei da fé que um dia eu abracei. Então vamos atender o chamado de Jesus verdadeiramente. Vem e segue-me, e sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus. Deus abençoe a sua palavra. Amada igreja, eu fiquei refletindo muito, porque nós ouvimos bastante